você está no podcast do Você Que Pensa. Aqui nós tentamos fazer você pensar sobre teologia, sobre vida cristã e afins. Meu nome é Bruno e você está no episódio número 2 do nosso podcast. E você deve conhecer do nosso canal, por mais que a gente não esteja mais produzindo tanta coisa ultimamente, né? A gente está tentando voltar aí com todo o gás aí a ativa, mas você deve conhecer lá do nosso canal, do Instagram, dos nossos vídeos, o meu mano Diego Antunes, que está aqui comigo para essa gravação. É isso aí. E sem mais delongas, meu nome é Diego, tchau. Só isso, é. Essa é a apresentação. Como eu tava falando aqui, a gente finge que é podcast, né? E o pessoal conhece a gente, né? Então a gente não se apresenta porque o pessoal conhece a gente. A gente é famoso, youtuber e agora podcaster. Você que já acompanha, já nos ouviu, né? A gente tá lá com esse podcast agora há pouco tempo. Na verdade, há muito tempo que a gente gravou o nosso piloto, nosso primeiro episódio. Mas há muito tempo também que a gente não grava. Então, esse é o nosso episódio número 2. Então, se você já ouviu o podcast número 1, também lá nas plataformas, tanto no Spotify, no Deezer. Tem mais alguma plataforma, Diego, que a gente tá com o nosso podcast? Não, só essas. Então, você pode ouvir no Deezer, você pode ouvir no Spotify, enfim, você pode nos seguir no Instagram, a gente coloca vídeo, publicações, textos, enfim. Você pode nos acompanhar aí no nosso canal, que está um pouco parado, mas a gente está voltando aí. Inclusive, no dia dessa gravação aqui hoje, nós lançamos um vídeo aí que tem a ver com o tema que nós vamos tratar hoje. E nós não estamos sós hoje, hein? Com certeza. Nós estamos com a presença ilustre aí de 2 convidados aqui, missionários, teólogos em formação. Vocês podem aí se apresentar aí, Lucas, Hamilton, vocês podem falar aí na sequência que vocês quiserem. Pode falar, Lucas. Vou dar a honra aí pro homem. Ia dar a honra pra você, cara. Falei primeiro. Fala aí, galera. Tá falando aqui é Lucas Alves, né? Ninguém me conhece, então deixa eu me apresentar. Eu sou evangelista da Igreja Presbiteriana de Paúna, uma cidadezinha pequenininha, de pouco mais de 5 mil habitantes, uma cidade chamada Dom Cavate. Fica perto de Patinga, Governador Valadares, aqui no estado de Minas Gerais. Até ano passado era seminarista no Seminário Martin Luther, mas por conta de mudanças, né, acabei mudando de igreja, né, eu era membro da Igreja Presbiteriana de Conselheiro Lafayette, também em Minas Gerais, e acabei me mudando para cá, né, para trabalhar com a igreja, servir a igreja aqui. A igreja sede é uma congregação que temos aqui, uma cidade pertinho, e tive que trancar o seminário por conta disso, mas em nome de Jesus a gente vai retomar aí os estudos o mais breve possível, aí, com a graça de Deus. É isso aí. Meu nome é Hamilton, nem sou famoso, como o Bruno falou, não sou do Você Que Pensa, mas estou aqui com vocês. Já fiz uma live aí, na verdade, com o Você Que Pensa, com meu amigo Bruno. Mas sou missionário da Jocum já há 10 anos e moro aqui em Maringá, noroeste do Paraná. Aqui eu trabalho com a Escola de Estudos Bíblicos, uma escola que tem duração de 10 meses e os alunos leem a Bíblia pelo menos 5 vezes nesses 10 meses. Sou também formando em teologia. Na verdade, já terminei todas as disciplinas, só estou esperando agora a colação de grau para receber o título aí. Mas falta pouco. Se a pandemia ajudar, tudo vai terminar bem. A graça de Deus. É isso aí. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, como vocês puderam ver aí no tema do nosso podcast, nós vamos tratar hoje sobre teologia e missões. Ou, na cabeça de algumas pessoas, né, teologia versus missões. Né, porque para muita gente, a teologia, o estudo da teologia, enfim, a gente vai desenvolver durante o podcast a respeito do que é esse estudo, se refere apenas a um estudo acadêmico de teologia, ou se nós fazemos teologia, digamos assim, no chão batido, né, da igreja, na vida comum da igreja. Então, o que teologia tem a ver com missões? E a gente trouxe 2 pessoas aí, inclusive, e eu e Diego nós vamos acrescentar também naquilo que a gente souber e puder ajudar. Hoje eu tô só de passageiro, hein? Que é isso. Inclusive, você vai falar um pouco sobre o tema que você gravou aí, o vídeo aí, que tem tudo a ver com o tema.
E então são dois missionários, né? São duas pessoas que estão envolvidas em missões, né? E são pessoas que estudam teologia, né? São estudantes de teologia, seminaristas, evangelistas, estão envolvidos, né, com o trabalho de missão na igreja e há um tempo já estudando teologia, tentando descobrir que bicho é esse, né? O que é teologia, o que é que se estuda em teologia, se quem estuda teologia perde a fé, esfria. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui, sobre esse tema, teologia e missões, o que é que teologia tem a ver com missões. E por que esse assunto ele é tão urgente, né, para nós discutirmos um pouco sobre ele? Porque é comum que as pessoas distanciem, né, o teólogo do missionário. Vocês podem falar se vocês discordam, concordam com isso, vocês podem desenvolver isso também. E alguns vão dizer que fazer missões é mais importante do que o estudo da teologia, né? Ou seja, porque estudar teologia, como eu disse, acaba esfriando o crente. Ou os jovens, e às vezes até por causa de algumas pessoas, alguns jovens que começam a estudar teologia na internet e acabam tirando a atenção, né? Pelo menos a acusação de algumas pessoas, não sei se isso na prática acontece, não sei se vocês vão dizer sobre isso, mas tirando a atenção do jovem ou do estudante de teologia daquilo que é importante, né? Que é o famoso ganhar almas para Jesus, né? Ganhar vidas para Jesus. E aí há quem use o argumento, né? Fulano, missionário, pregador, enfim, estudante de teologia, a pessoa começou a fazer teologia e se distanciou disso, perdeu o foco, né? Então tem gente que diz assim, fulano pelo menos se ele é ruim em teologia, mas pelo menos ele está ganhando almas para Jesus, que é o mais importante, né? Então, com base nessas discussões, nós vamos tratar um pouco sobre isso hoje. O nosso objetivo, então, não é só ficar falando a respeito do que é teologia na vida da igreja, nós vamos tratar sobre isso, mas ir além, falar um pouco sobre o missionário, aquele que vai para outras nações, sobre o plantador de igrejas, se esse que vai arrancar a touca, ele precisa estudar teologia ou não. Nós vamos tentar ver um pouco sobre essas coisas. Vocês concordam com essas coisas? Teologia esfria o crente mesmo? Então vamos lá, né? Essa ideia aí de teologia acaba esfriando o crente, né, o cristão. Como diz o Iago Martins, né, a verdade é que estudar teologia ela não esfria o crente, né, ela apaga o falso fogo, né? E um dos grandes motivos, assim, eu penso, de muitos dizerem que teologia esfria o crente é o fato dessas pessoas basearem o fervor espiritual em rodopios, né, em você sair pulando, né, falando em uma língua ininteligível, ou pregar com a voz grossa, né, ou meus irmãos, né, baseiam a fervor espiritual nisso aí, né? As pessoas falam muito sobre avivamento, né, mas esquecem que os avivamentos que aconteceram no decorrer da história da igreja foi nada mais do que o povo retornando à santidade e o compromisso com a sã doutrina, né? Então, o verdadeiro fervor espiritual, ele é expressado, penso eu, né, por uma vida pura e santa diante de Deus, né? E isso só é possível pela observância da palavra, né? Eu estava pregando algumas semanas atrás aí os primeiros versos do Salmo 119, eu lembro ali de um verso bem conhecido nosso, né, que muita gente sabe de cor, que é o verso 9 do Salmo 119, que o salmista vai fazer a pergunta, né, que ele mesmo responde, né, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele mesmo responde, observando segundo a tua palavra, né? E aí mais na frente, né, nesse mesmo salmo, ele vai dizer que tem guardado a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor, né? E depois ele clama para que o Senhor o ensine os seus preceitos, para continuar não só vivendo em santidade, mas continuar fazendo algo muito importante que ele tem feito também, que é o que está lá no verso 13, né, quando ele diz que eu tenho narrado os juízos da tua boca, né? Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. E narrar nada mais é do que você expor, né? Do que você contar algo para alguém, né? Propagar algo. Ou seja, por causa da palavra, né? Por
causa da palavra de Deus, porque o salmista tem observado, tem se apegado à palavra do Senhor, o salmista ele tem não só vivido em santidade, né, vivido em comunhão com Deus, e aí essa comunhão com Deus tem o impulsionado a proclamar a palavra de Deus para outras pessoas, né, a narrar os preceitos do Senhor para outros, né. Mas para isso, né, ele precisou conhecê-lo, né. Por isso que ele clama, né, a Deus que ensine, que o Senhor ensine. No verso 12 ele diz: ensina-me os teus preceitos. Então, antes do salmista narrar, né, pregar a palavra de Deus para as pessoas, né, expor os juízos de Deus para as pessoas, ele precisou aprender, né, precisou conhecer os ensinamentos do Senhor. Então, né, na verdade, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da palavra, ela não esfria o crente, nem tira o crente do foco de pregar o evangelho para outros. Pelo contrário, ela impulsiona, né? Isso nos move a nós narrarmos, né, digamos assim, como o salmista diz, os juízos do Senhor para os perdidos, né? Estudar a Bíblia em casa é errado, e o estudo de antemão, o estudo feito em casa, seria um obstáculo à ação do Espírito Santo. Lucas, quando você falava sobre isso, eu pensei, né? Então, aquela ideia de uma piedade, né? Você falou de algumas práticas que a gente vê, infelizmente, em alguns contextos de igreja, né? Algumas práticas bem infantis, né? Quanto à espiritualidade, né? Quanto a, enfim, o que é ser cheio de Deus, o que é ser cheio do Espírito. E aí parte, às vezes, rompe, né? Com esse entendimento de que uma piedade genuína, ela parte desse conhecimento de Deus, né? Parte das Escrituras, né? E aí tudo que vem depois em obediência, aquilo que nós possamos chamar de piedade genuína, nasce a partir de um conhecimento correto de Deus, né? Das Escrituras. Sim, verdade. Eu vou falar assim, pelo menos com 2 pontos, né? Eu acho que essa fala de que a teologia esfria o crente, ela está baseada em preconceitos. Primeiro, preconceito que eu acho, e aí minha sistematização aqui agora, né, pela definição. Porque quando alguém fala assim, teologia, todo mundo pensa assim, é o estudo de Deus, né? É bem raso, né? E pronto, aí você já matou metade da população, né? Já matou metade da população porque você não pode estudar Deus. Acabou com os pentecostais, repetindo. E realmente, é um fato. Não tem como colocar Deus num tubo de ensaio e dizer assim, pô, sim, Deus é isso, é aquilo, porque eu estudei ele. Então, para mim, isso foi importante no contato com a teologia, porque na primeira... Eu não lembro qual foi a disciplina que o professor tratou sobre isso, deixa eu ver, não lembro mesmo. Mas ele dizia o seguinte, a teologia não estuda, acho que a teologia sistemática foi com o professor Hermes Steinmeier, né? Acho que vocês conhecem. Grande. E ele dizia assim, a teologia não estuda Deus, ela estuda a revelação de Deus. Exatamente. Cara, isso fechou. Então, se você consegue reconstruir o pensar a teologia como um estudo da revelação de Deus, e essa revelação de Deus, segundo as Escrituras, né? E segundo o que o mundo tem nos mostrado, né? Já diria lá o Salmo 19, que o mundo mostra quem é Deus, e se você pegar algumas ideias, como o próprio John Stott, ele escreve ouça o Espírito, ouça o mundo, né? Uma forma de você olhar para o mundo e ouvir o que o Espírito está falando e você se aprofundar na revelação de Deus, você consegue ver a teologia por um outro lado. Então, acho que é um preconceito você dizer que a teologia esfria o crente nesse sentido. O segundo pilar do que eu entendo como um preconceito é pela experiência ruim que algumas pessoas tiveram com o ego dos recém-formados teólogos, né? E eu falo isso de maneira bem apropriada, porque dentro da Jocum eu conheço líderes antigos da Jocum que rejeitam totalmente a teologia, que desaconselham os obreiros de Jocum fazer teologia justamente por isso. Mas veja, aí é que eu repito, talvez não com um pensamento correto, mas com um preconceito, de uma experiência ruim que teve com alguém, um recém-teólogo, um recém-formado teólogo, e que provavelmente quis exibir o seu conhecimento e pouco da sua prática, né? E principalmente dentro da Jocum, onde tudo é muito mais para ser feito do que necessariamente para
ser estruturado, pensado, né? Eu falo isso pelo lado positivo. Eu lembro que a gente tem aqui em Jocum Maringá, e no Brasil também agora, uma parceria com a Unicesumar, e um dos representantes da Unicesumar veio aqui e estava falando para a gente sobre o projeto Unimissional, não sei quantos já ouviram falar, que é um lançamento agora, uma coisa nova no Brasil, a Unicesumar está fazendo, que é a formação e profissão junto, né? Missão e profissão junto, um negócio assim espetacular, né? Me lembrou muito Calvino lá em Genebra, em alguns pontos. Mas, enfim, esse cara estava falando aqui, e ele falava assim, que esse é um estigma que o jocumeiro tem, tá, gente? O jocumeiro não estuda. É isso que todo mundo fala, o jocumeiro não estuda. E aí o cara começou a questionar isso, ele estava dentro da Jocum falando isso. Imagine uma sala com 50 obreiros da Jocum ouvindo isso. Aí o que aconteceu? O tio Wellington, Bruno e Lucas, pelo menos já ouviram falar do tio Wellington, é uma figura folclórica dentro da Jocum, ele é aqui da base. Ele mora aqui conosco, né? Ele é sempre envolvido com outros projetos, mas ele mora aqui na base, é um ancião da base, não lidera a base, mas já liderou, enfim. E aí ele estava nesse momento e ele tomou o microfone depois, né? Não tomou assim, né? Parou, o cara estava falando. Não, o cara falou. E aí ele veio depois e disse assim, ó, existe uma diferença da Unicesumar para a Jocum, né? Na Jocum é o seguinte, o cara chega aqui, ele é analfabeto e daqui a pouco ele está na África fazendo missões. Perfeito. A principal diferença entre Unicesumar e Jocum é que a Jocum inclui pessoas que a Unicesumar não inclui por ser um sistema de ensino estruturado. Muito bom. Então, acho que esse é um exemplo que cabe muito bem no que a gente está conversando, porque a gente está unindo o leigo que faz, o leigo que vai para o campo, né? Mas que pode buscar uma formação. O que para mim é uma via muito mais fácil do que um cara que já é formado ter que descer do seu salto, do seu doutorado, descer do seu doutorado para ir para a rua. Então, acho que é um exemplo que fala muito bem sobre teologia e esse preconceito, né? Então, na minha experiência de alguém que trabalhou 5 anos em Alagoas, viajando para cima e para baixo e fazendo trabalho como o Bruno mesmo já participou em Tapé, como é que é aquele lugar que teve enchente lá, Bruno? Que você foi liderando o prato? Foi São José da Laje. Não, Laje não. Não, foi Santana do Mundaú. Santana do Mundaú. Um trabalho como aquele que a gente fez. Veja, a gente não tinha formação teológica, a gente tinha um curso de 5 meses da Jocum e só. Mas a gente estava lá fazendo, né? Mas veja, hoje a gente está aqui, nós 3, né? Menos o Diego, que ainda vai passar por essa experiência. O Diego é o contrário, ele vai ter que descer do doutorado dele para fazer um ETED. Então, a gente sabe o que é estar lá fazendo e fazendo com muita sinceridade, e eu sei da sinceridade do Lucas, do Bruno, enquanto a gente fazia aquele trabalho com muito amor, com muita dedicação. Com certeza. Mas a gente também sabe o que é estudar. Então, essas duas coisas se unem perfeitamente, tudo baseado em preconceito, essa ideia de que teologia esfria o crente. Você está louco! As muitas letras estão te levando à loucura. Gostei muito do que o Hamilton falou e em concordância com o Lucas e ele, se apegando um pouco mais a essa ideia do preconceito, eu concordo plenamente, porque, assim, infelizmente esse preconceito não vem de hoje, né? Século passado esse preconceito já existia, mas isso justamente por causa, já foi definido o que é teologia, isso acontece, esse preconceito, por conta de uma má teologia, ou diria, uma péssima teologia, né? Porque ao invés dessas pessoas que produzem péssimas teologias colocarem a escritura sobre elas, elas se assentam sobre a escritura, de uma forma que a escritura fica em segundo plano e suas experiências, podemos dizer assim, ou a sua vontade própria termina ganhando o aspecto. E aí a teologia é uma teologia deficiente. E algumas pessoas terminam tendo preconceito pelo contato, como bem Hamilton falou, com esse tipo de teologia, né? Isso choca. E eu gosto muito de um livro do John Stott também, que é o Crer é Também Pensar, que no capítulo 1 ele fala um pouco sobre o cristianismo tolo. E nesse cristianismo tolo, nesse capítulo, ele fala exatamente disso, que
essa cultura do anti-intelectualismo faz com que algumas pessoas se prendam muito às experiências e deixem de lado aquilo que é importante, ou seja, o estudo da escritura como um todo, né? Ele até nomeia o assunto de a pobreza e o dano de um cristianismo tolo para a vida, né, do crente. Mas não só é esse problema que causa, né? As pessoas veem a missão, digamos assim, porque é um paradigma, né? Eu vejo muitas pessoas chegando em púlpitos nas igrejas, pelo menos nas igrejas que eu tenho tido contato, e dizer para a senhorinha que está lá no final do banco que se ela doar R$100, ela está fazendo missões. Se ela doar R$100 para fazer missões, ela também está fazendo missões. E isso é outro problema que termina gerando no coração da pessoa que doa, de que ela não precisa se envolver com missões diretamente, porque ela só precisa doar. Ela só precisa ajudar financeiramente. E cria um anti-intelectualismo, queira ou não, porque a pessoa nunca vai se voltar para a escritura acerca da missão de Deus. Ela nunca vai se encaixar, se enquadrar na missão que Deus deu a ela, né? Isso não somente, como Hamilton falou e Lucas citou, do conhecimento bíblico aplicado na prática, que, na minha opinião, é o principal erro da igreja brasileira relacionado a missões. Temos as pessoas que vão muito e temos as pessoas que ficam muito, mas o meio termo é incrivelmente menor, né? O meio termo ali, a quantidade de pessoas que realmente são sadias, são equilibradas, que juntam as duas coisas e vão, é infinitamente menor o número. Nessa ideia que John Stott coloca do anti-intelectualismo, a igreja precisa ter cuidado, porque a teologia ela é imprescindível para a missão, porque eu só posso fazer a missão porque eu entendi a teologia de Cristo, a teologia no qual ele enviou. Ele cria uma teologia que é teologia para que nós saiamos do nosso conforto e preguemos o evangelho. E isso já é o fruto da teologia. A missão é o fruto da teologia. Você falou uma coisa interessante. Eu tenho pensado sobre isso, né, nesses últimos tempos, sobre a formação da igreja brasileira. A gente estuda a história da igreja, né, e vai vendo de onde a gente veio. E pensa aqui comigo uma coisa. Tá lá, os portugueses chegam no Brasil, impõem uma religião, né? Os nativos aceitam, ou morre, ou aceita, né? Então, acho que nesse caso é melhor aceitar. Então, aceita uma religião, beleza. E agora todo mundo... Se aí partir para o pragmatismo, é a melhor estratégia de evangelismo da história. É ótimo, essa estratégia é ótima. Multidões para o Senhor Jesus. Mas veja, eles são obrigados a aderir a uma religião que eles não entendem, que eles não conhecem, eles não sabem, eles só precisam aceitar por causa da opressão. Então, após esse tempo do catolicismo aqui, você tem as iniciativas protestantes que iam trabalhar com uma espécie de proselitismo, né? Então, você já é católico, então você só vai agora ser protestante. E assim, claro, eu não posso ser injusto e dizer que isso foi geral, né? Mesmo porque as denominações como a Igreja Presbiteriana e outras, com muito empenho que tinha e ainda tem no seu trabalho de ensinar as Escrituras, mudou muita coisa. Mas o que eu quero dizer é que boa parte da igreja brasileira, e eu falo de um público que eu conheço, ela se torna crente, às vezes, por uma opressão, por um medo do inferno, ela se torna crente porque é a lei de Deus, não preciso conhecer esse Deus. Eu nasci numa igreja que me deu pouca base de instrução bíblica mesmo, assim, falando, né? Então, eu segui uma tradição familiar de ir para a igreja, de ouvir o que o pastor está falando, e aí você vai criando uma massa que não precisa entender o que está ali, entendeu? E aí, conhecer aquilo que eu acredito, como você falou, se torna fundamental. Se eu conhecer o que eu acredito, eu vou entender que missões não é um departamento, né? Departamento da igreja. Missões é um processo, e eu isso na minha aula, o Bruno acompanhou, acho que uma parte, na aula para o Maceió, semana passada, vários dias aí, e eu tentei trazer a ideia de missões como sendo a missão de Deus no mundo. Não é que você tem que, com as estratégias, lutar com afinco, desenvolver, porque você tem que fazer algo para Deus. Não, a missão é sua, a missão é de Deus e você vai ser incluso nisso, né?
A ideia da Missio Dei. Deus, o Pai, enviou Jesus, Filho, Deus e Jesus enviou o Espírito, e Deus, Jesus e o Espírito está enviando a igreja. A missão é a mesma, né? Se a gente conseguir entender isso, a gente consegue desenvolver melhor toda essa temática aí. Deixa eu colocar pro pessoal, vamos colocar as coisas nos trilhos aqui pra gente seguir, né? Então, com base no que vocês comentaram aí, a gente começou a falar um pouco, definir um pouco sobre teologia, né? A expressão que a Hamilton usou a respeito do estudo da revelação de Deus, né? Ou seja, aí já entra aquela questão aquela palavra difícil, né? Cognoscibilidade, né? Eu acho que é isso, que é a ideia de conhecer ou não a Deus, a possibilidade de conhecer um Deus que é transcendente, né? Então nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou. E Ele se revelou na criação, se revelou de maneira especial nas Escrituras. Então Lucas entrou isso com as expressões, né, bem colocadas do salmista lá, que ama o mandamento de Deus, que ama a palavra de Deus. E aí Diego e Hamilton já começaram a definir a missão, né? Então podemos dizer que definindo a teologia, ou seja, como o Diego falou, tendo uma boa teologia, porque aí a gente precisa diferenciar, quando a gente fala de teologia, o pessoal que está ouvindo vai dizer assim, mas eu não sou como Lucas, como Hamilton, como o Bruno que fez, como o Diego que estudou também, teologia, assim, eu não fui para a faculdade, eu não fui, né, eu não faço curso por correspondência, sei lá, pela internet, eu sou um cristão, então Deus se revelou. E aí quem está dizendo que se é o estudo da revelação de Deus, Deus se revela ao seu povo. E nós podemos conhecer, cada um de nós, não só o teólogo da universidade, não só o teólogo do seminário, ou o jocumeiro, o missionário, ele pode conhecer o Senhor. Então a ideia de uma boa teologia, e definindo essa teologia, ou seja, conhecendo a Deus, conhecendo os mandamentos de Deus, conhecendo a vontade de Deus revelada de maneira especial, específica na palavra, aí eu defino, aí vocês já começaram a falar sobre a definição de missão, né? Então eu defino a missão, porque o crente comum, né, vamos dizer assim, o crente lê quer saber, mas Deus quer o que de mim? Qual é a missão, como o Hamilton falou, qual é a missão da igreja? Qual é a missão? Eu sou parte da igreja, eu sou cristão, sou membro da igreja, qual é a minha missão? Então, colocando no trilho, né, a teologia define aquilo que é a missão, e aí por isso que nós temos muitas práticas equivocadas a respeito da missão, como vocês colocaram, uma visão às vezes anti-intelectualista, como o Diego colocou, né, uma missão deturpada daquilo que é a missão, do que é a evangelização, aquele evangelismo de para-choque de caminhão, né, que eu não sei se... Tava eu, Lucas e Hamilton, vocês podem agora... vocês vão dizer se eu tô errado, se eu tô certo ou se eu tô errado, né, como diria um antigo personagem aí de novela. O evangelismo de para-choque de caminhão, por mais que a Hamilton falou muito bem, algumas instituições, algumas experiências, elas servem como iniciação, né, digamos assim, para entender a missão, para entender o meu papel, né, como missionário. E a gente já pode até então responder aí o terceiro ponto, que é se todos são teólogos, se todos são missionários, né? E a gente fez lá na Copa, né, em Natal lá, o Jesus Loves You, né, em inglês lá pro pessoal que estava lá na Copa. É o evangelismo de para-choque de caminhão, né? Ou seja, a pessoa, Jesus me ama, ok, Jesus me ama, mas o que isso muda na minha vida? Né? Meu pai me ama, minha mãe me ama, meu amigo me ama, mas sim, isso muda o que minha vida, né? Então essa boa teologia, o bom entendimento de quem Deus é e de qual é a vontade de Deus define a missão. Mas eu estou falando mais do que vocês, falem aí. Essa questão, né, você falou aí que somos todos teólogos, né? Isso é uma grande verdade, né? Sim. Todo mundo título de um livro, teólogo, né? Do Sproul, né? Isso. A introdução de teologia sistemática. Então, essa é uma grande verdade, né? Todo mundo é teólogo, né?
primeiro lugar, no sentido de que todo mundo tem uma ideia de Deus bem definida na mente, né? Por mais que talvez a pessoa não saiba explicar de forma sistemática ali o que ela crê, mas ela tem uma ideia de Deus bem definida na mente dela, né? Na mente de cada pessoa existe um certo conhecimento de Deus, uma forma que ela enxerga Deus, né? Que ela acredita que Deus o que ele faz, né? Qual o envolvimento dele no mundo. Todo mundo tem essa ideia na mente. Então, primeiramente por isso, que todo mundo é teólogo, né? Porque todo mundo tem essa ideia de Deus, né? Esse conhecimento, entre aspas, né? De Deus na mente. E, em segundo lugar, dentro daquilo que vocês trataram um pouco aí, no sentido de que teologia não é só questão acadêmica, né? Eu não faço teologia apenas quando eu me matriculo ali no curso básico de teologia ou quando eu entro em algum seminário teológico. Não. Mas o simples fato de eu abrir a Bíblia e começar a ler e a meditar ali no que eu estou lendo, de certa forma, eu estou fazendo teologia, né? Eu estou agregando ali a imagem, digamos assim, de Deus que eu tenho na minha mente com o conhecimento que eu estou absorvendo ali das Escrituras. Né? Ao ouvir um sermão ou ao ouvir um estudo bíblico na minha igreja, eu estou tendo contato com a teologia e moldando essa imagem de Deus na minha mente, né? E isso vai acabar influenciando tudo na minha vida, né? Na minha maneira de enxergar o mundo, de me envolver com ele e principalmente no meu relacionamento com Deus, né? E também vai me influenciar na forma que eu comunico, né, Deus para as pessoas, né? Então, o que vai fazer, todo mundo é teólogo, mas o que vai fazer a diferença, né, toda a diferença ali, né, sem querer ser a Dilma, né, o que vai separar os bois das vacas, é se a minha teologia ela é boa ou ruim, né? O que vai fazer a diferença é isso, né? A imagem que eu tenho de Deus, o conhecimento que eu tenho de Deus na minha mente é bom ou ruim, né? E outra coisa que vai fazer toda a diferença é o grau de dedicação que eu tenho, né, no estudo das Escrituras, né? E aí, quando a gente começa a se dedicar mais a estudar a palavra, a ler bons livros, a ouvir bons teólogos, né, que já caminharam muito mais aí que a gente, quando nós passamos a ter mais contato com uma boa teologia reformada, muitas vezes a gente vai perceber, como foi o meu caso, né, que, na verdade, eu tinha uma caricatura de Deus na mente, né, que foi esculpida pelos meus próprios anseios, né, pelo meu desejo de encaixar Deus na minha maneira de viver, né, na minha maneira de enxergar o mundo. E esse é o grande problema, né? Eu não consigo encaixar Deus na minha cosmovisão. É Ele que precisa transformar a minha maneira de enxergar o mundo e a vida. E aí isso só vai acontecer com um bom estudo, né, da palavra. Isso é muito bom pensar sobre isso, porque perguntando assim, né, todos somos teólogos? Tá, se a gente pega a definição correta do que é teologia, né, que a gente acabou de falar sobre isso, se a gente pega a definição correta, não só somos, como deveríamos todos sermos, né? Todos os cristãos deveriam ser teólogos, talvez essa seja a palavra, se a gente pegar a definição correta. Se a gente pegar a definição do preconceito, não. Se a gente pegar a definição do preconceito, alguns serão, outros não, né? E alguns, inclusive, que vão se envolver no seu ego, Exato. Nos seus próprios anseios, né, como usando a palavra que o Lucas falou, e vai ter as suas próprias definições. Quando eu falo sobre isso, eu lembro que eu estava fazendo uma série de pregações em Efésios, e no capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da Glória, ele está dizendo que ora pelos Efésios, né? Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja, o Paulo está dizendo que ora para que os Efésios tenham o conhecimento de Deus a partir de Jesus, a partir do espírito de sabedoria, a partir da revelação do Espírito. Veja, para os Efésios não era difícil imaginar os deuses, né? Não é difícil imaginar Deus. Principalmente para os Efésios, o templo da Diana estava lá, as questões religiosas eram muito fáceis de serem vistas, então não era difícil imaginar um Deus para aquela sociedade. Mas o Paulo está dizendo, não é um Deus qualquer. A minha oração é para que vocês conheçam Deus segundo o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele.
Aí ele vai continuar do 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Veja, Diego, acho que foi Diego que falou sobre isso, ou foi Bruno, né? Sobre para que eu fui chamado. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Gente, não tem como buscar definição de teologia, definição do que é chamado, definição do que um crente tem que fazer na vida, se não for pelas Escrituras e pela revelação do Espírito. É o padrão. Tem que ser a base. Já diria o pastor Ed René, né, que a minha ideia sobre Deus não é Deus. O que eu construí, o que eu penso que é Deus, não é Deus. Deus é o que é. Deus é o que ele é. É o que as Escrituras dizem que ele é. E isso é complicado no mundo que a gente vive, porque às vezes as discussões acabam assim, né? Não, essa é a sua forma de ver, né? A minha forma de ver é outra. Não, isso aqui é o que você acha, o que você pensa sobre Deus. Eu penso diferente. Nossa discussão, infelizmente, queridão, não dá para ser politicamente correto, não dá para terminar assim, dizendo que cada um tem a sua opinião. Vamos para as Escrituras e ver o que é que ela diz. Isso aí. Caramba, o que é que eu falo depois disso? E isso entra na definição de todos somos teólogos, né? E, como o amigo bem falou, a nós cumpre, então, nesse sentido, fazermos uma boa teologia que honre e glorifique ao nome do Senhor, né? Porque se estruturarmos realmente pensamentos a respeito de Deus, da realidade, nós mesmos, o que sentamos no banco dia de quarta-feira para orarmos com os irmãos, intercedermos pelos missionários, nós mesmos ali, né? A vida como um todo, né? E seu fim, exato. De uma certa forma, todos nós ali, nos relacionamentos, podemos dizer assim, há missão. Vocês estão me entendendo? Em tudo que fazemos, não tem como a gente se apartar da missão. Isso é uma visão muito errada. Então, se somos teólogos, cabe a nós sermos também missionários. Sim. Gente, deixa eu só falar mais uma coisa entre parênteses aqui. Desculpa, eu falo demais mesmo. É que eu lembrei de uma coisa. Ó, é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, vocês terem uma ideia do preconceito. Só para vocês terem uma ideia do preconceito. Está dentro do Somos Teólogos também. Eu sempre trabalhei na área de evangelismo. Jogo Maceió, a gente trabalhava com evangelismo. Vocês sabem muito bem disso. A gente se envolvia com tudo. Tinha projeto social, mas o foco era evangelismo. Eu vim para cá, para Maringá, e eu vim fazer a Escola de Estudos Bíblicos. No ano seguinte, eu estava liderando a escola. E aí, como vocês sabem, todo jocumeiro, o sustento do jocumeiro vem com base em relacionamento. Você tem que... pessoas que conhecem teu ministério, que confiam em você, vão ofertar na sua vida, e é assim que você vai sobreviver. Então, de maneira... prestando contas, quando eu vim para Maringá e comecei a trabalhar com estudos bíblicos, eu mandei um recado para todo mundo. Gente, meu foco ministerial está mudando, eu tenho me encontrado, Deus tem falado comigo, agora eu vou trabalhar nessa área de estudos bíblicos. Pasmem. Eu quase perdi um mantenedor, porque ele não entendia como é que agora, dentro de missões, eu ia trabalhar com estudo bíblico. Porque na cabeça dele, missões é você estar... na África, ou você está passando necessidade num São José da Tapera, num lugar como esse. Só para vocês terem uma ideia nessa distância que as pessoas fazem, né? E acaba prejudicando todo mundo, né? Só para citar isso aí. Perder tempo, né? As pessoas acham que exatamente. Você estudar, você está perdendo tempo, enquanto tem pessoa precisando de você, né? Não é nem de Cristo, né? Precisa de você, né? Como acho que foi o Paul Washer, né, falando sobre esse tema que a gente está tratando, questão da importância da teologia em missões, ele fala sobre isso, né, de que o jovem desesperado, né, pastor Washer, eu preciso ir para missões, sim, mas me fala aí, meu amigo, como é que está teus estudos, né, o que é que você tem estudado, como é que é a sua dedicação aí no estudo de teologia? Não, eu quero dedicar a minha vida, né, eu quero me entregar no campo missionário, e ele respondeu para o jovem, não, meu amigo, as pessoas não precisam de você. As pessoas precisam conhecer a Deus, né? Então, para as pessoas conhecerem a Deus, o missionário precisa conhecer bem esse Deus, né? E a obra dele para poder expor e pregar para as pessoas. E eu acho que um dos grandes problemas também é aquilo que o Bruno falou nisso, que as pessoas se preocupam muito com números, né? Aquilo que o Bruno falou. Mas fulano é missionário, é pregador, ele é até ruim de teologia, mas o cara tá ganhando almas, tá lá, a igreja dele lotada, né?
E aí? Né, o que a gente diz sobre isso? O problema é que será que realmente as pessoas estão indo a Cristo através da pregação daquele camarada? Será que realmente as pessoas ali na igreja desse cara, né, que ele está implantando, estão se tornando verdadeiros cristãos? Será que realmente as pessoas estão buscando a Cristo? E o que essas pessoas estão buscando em Cristo, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado aí nas redes sociais, tem um negócio aí que agora é a fama, né, a moda agora aí, no meio dos crentes, que é as lives da revelação. Não sei se vocês já viram aí. Eu vi, passou no Facebook, meu Facebook um dia desse, o vídeo tava sem áudio assim, eu disse, o que é isso? Aí eu botei o áudio, o cara tava gritando em línguas e segurando um cajado assim, um pedaço de pau e gritando, e eu disse, que diabo é isso? Bagaceira. E aí você vê que o cara que está compartilhando nem crente mas o cara quer uma revelação, né, que a palavra de bênção, o cara quer, então ele vai compartilhar com o pastor, o pastor vê que ele compartilhou, para ele ser abençoado ali por esse suposto pastor, né? E tem esse aí que o Bruno falou, né, de um camarada que fica filmando uma vara, tem outro que fica metendo a mão dentro de um óleo, outro fica com a mão cheia de sal, outro fica com a mão melada de óleo, escrevendo o nome das pessoas no papel, né? E aí esses camaradas ficam... Vou falar. Você falando, eu lembrei do texto em que Jesus diz assim, né? Aqueles ais de Jesus para os fariseus lá no capítulo 24, sei lá, de Mateus. Eu tô com o texto aberto, Hamilton, para ler. E aí, revelação, meu irmão. Revelação aí. Ô, Glória. E ele diz assim, ó, vocês rodam... Lê, Bruno, é esse? Vou ler aqui, ó, Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito... Veja, ou seja, o cara é bom, o cara faz, né? O cara ganha alma. Vamos ouvir agora, então. Exato. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Danou-se. E é interessante nesse texto aí, né, que você avaliando ali, analisando os fariseus, eles eram zelosos pelas escrituras. Sim, né? Exatamente. Eles estudavam as escrituras, o problema deles era a má interpretação e a hipocrisia deles, né? Exato. Só que os fariseus modernos são pior ainda, né? Porque eles nem estudam, os caras são preguiçosos, né? E fica dizendo, não, porque a letra mata, né? A letra mata, o que importa é aqui a palavra de vitória que eu estou te dizendo. Interpretando o texto errado, para variar. Né? Pois é. Exatamente. E aí esses camaradas ficam dando as profetadas deles lá nessas lives, né, falando coisas aleatórias que qualquer um poderia falar. E é interessante que é só palavra de bênção, né, de vitória. Nunca é de confronto, né? Nunca é um chamado ao arrependimento. Sempre é bênção, né? Vitória. Ou seja, umas coisas que mais parecem macumba do que qualquer outra coisa. E o mais impressionante de tudo que você fica vendo lá essas lives é o quanto de crente que fica dando glória, aleluia lá. É 2, 3, 4, 5 mil pessoas dando glória e aleluia lá na live do cara. Aí você vai fazer uma live aí, né, de estudo bíblico na igreja, 20, 25, né, o máximo 35, 40 pessoas ali acompanhando. Né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que não é a questão de número que a gente vai reganhar pessoas que diz que existe salvação, né? Que existe vida cristã ali naquele meio, naquela igreja, naquele trabalho missionário. Né? Alguém pode facilmente arrebanhar pessoas dizendo que está pregando o evangelho, que está salvando vidas, mas muitas vezes o que essas pessoas estão fazendo, na verdade, né, como o amigo citou e o Bruno leu aí o texto, né, é afastando ainda mais as pessoas de Deus e da verdade, né, pregando um evangelho totalmente diferente daquele que Jesus ensinou. E qual que é a causa disso? Falta de conhecimento da palavra, falta de estudo das escrituras, ou seja, falta de teologia, né, falta de uma boa teologia. Irmão, ali Deus falou ali para Moisés. Moisés, Moshe, Erescodó. Tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu pisa é santa, Moisés. E como o próprio Paulo, se a gente parar para prestar atenção,
ele escreve para os coríntios, para os efésios, para os filipenses, para os colossenses. Repetidas vezes, ele utiliza palavras como conhecimento, sabedoria, discernimento, entendimento, que eles precisariam ter essas coisas, né? Eles precisam ter conhecimento da palavra, sabedoria de Deus, discernimento das situações, ter o entendimento que vem do céu. E assim como os crentes de Berea, nós precisamos conferir tudo o que nós temos ouvido. E a gente refletir a respeito sobre Deus, o que temos ouvido sobre Deus, se está de fato alicerçado, digamos assim, a um sólido e sério ensino bíblico, né? Porque é o que às vezes a gente esquece. Essas pessoas, infelizmente, são levadas por esses lobos nesse sentido, né? Para isso, o que nós precisaremos fazer? Nós precisamos, a cada dia, construir uma boa teologia, uma teologia que reflita o ensino da Escritura, de fato, né? Com responsabilidade, com zelo, né? Aí sim a nossa teologia será uma doce melodia, né? Que pode ser ouvida e de fato agradará aqueles que querem a verdade. Aqueles que não querem a verdade não serão agradados por ela, pelo contrário, serão irritados por ela. Ela trazia aquele livro preto debaixo do braço, a roupa simples e sandália de dedo, andando pra todo lado. É preciso anunciar pros quatro cantos desse mundo a velha boa nova. Então, se nós concordamos com de tudo que a gente já falou aqui, se nós concordamos com o Marcy Sproul, né, que somos todos teólogos e devemos ter uma boa teologia para que isso defina a nossa missão, enfim, a nossa definição de missão, para que a gente agrade a Deus, né, por meio dessa missão, a gente engrandeça a Deus, glorifique a Deus por meio dessa missão. Então nós concordamos também com Charles Spurgeon, né? Creio que foi Charles Spurgeon que disse que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. E por que todo mundo é missionário, então? Por que todo mundo é missionário? Mas porque aí a gente, claro, a gente tem que definir, né? Tem teólogos e teólogos. Todo mundo é teólogo em um sentido, mas há aqueles teólogos, professores de teologia, aquelas pessoas que fazem. Tem até gente que eu ouvi uma certa vez assim, por exemplo, eu só tenho meu único curso é bacharel em teologia, né? E nem reconhecido é. Então, aí o pessoal diz assim, mas você não tem, você vai dizer que todo mundo é teólogo, e aí o curso que você fez, vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, a sua profissão é diminuída, porque se todo mundo é teólogo, o que é que você é? Aí eu brinco da seguinte maneira, assim, mas motorista, um monte de gente é motorista, mas não tem a profissão motorista? É do mesmo jeito. Tem gente que faz teologia a nível acadêmico, né, mas todo mundo é teólogo e não tem nenhum problema nisso, não diminui, né, o trabalho, digamos assim, acadêmico do teólogo, né, a produção teológica em nível acadêmico, enfim. Essa é uma questão muito mais formal, né, porque, por exemplo, a Universidade das Nações, que é a Universidade da Jocum, ela dá mestrado, dá doutorado, mas no Brasil sem reconhecimento nenhum pelo MEC, né, mas em outros países tem o reconhecimento. Exato. Isso é uma questão formal mesmo. Tem um missionário, a gente diz assim, fulano é missionário, porque ele foi lá para a Europa, para a África, enfim, teve Lucas, eu acho que foi, Hamilton teve experiência transcultural não, né? Não. Lucas teve, né, na Índia, foi para a Índia, foi para outro lugar além da Índia? Não, só, né? Não, só a Pauliana que foi solteira para o México, quando a gente ia casar aí. Sim, México e Índia. E eu fui missionário, transcultural, etc. Mas todos somos missionários, e por que nós somos missionários? A gente pode até voltar, porque qual é a missão de fato? A missão é ganhar vidas para Jesus? Essa é a missão da igreja? Eu acho que o texto que Hamilton leu também foi Efésios, foi Pedro o texto? Efésios. Falou muito bem sobre essa definição, né? Mas por que todos somos missionários, né? Então, assim como todos somos teólogos, né? Todos somos missionários, eu também acredito plenamente nisso. Primeiramente porque a Escritura vai nos dizer que todos os homens pecaram em Adão e estão debaixo de maldição, né, da maldição de Deus, e eles estão condenados à morte eterna, todos, sem exceção. É isso que podemos aprender até de uma forma mais sistemática no primeiro capítulo dos Cânones de Dort, né? Mas, se deter na Escritura apenas, lá em Romanos 3, Paulo vai desenvolver, pegando as palavras do salmista,
de que todos pecaram e todos estão separados de Deus. Então todos precisam da redenção que há somente em Cristo Jesus. Então, partindo desse princípio, o mundo precisa de evangelização, o mundo precisa que pessoas evangelizem, façam missões para que preguem a palavra, que é o meio no qual Deus escolheu, né, para que o povo seja salvo de seus pecados em Cristo Jesus. Então, o meio é através da evangelização. E por isso, todos somos missionários. Porque a missão, o chamamento, digamos assim, né, a grande comissão, se estende a nós. Obviamente, não vou ter como me deter aqui a expressões contraditórias quanto ao chamar a grande comissão, mas, pelo que eu creio, a grande comissão se estende a todos os cristãos, né? Justamente pelo fato de que todos pecaram e precisam terem seus pecados perdoados em Cristo Jesus. E finalizando, para você que me ouve agora nesse podcast, que pensa assim, mas nem todo mundo tem um chamado para sair de casa para ir. Tá, não, peraí, pensa aí. Às vezes você pode pensar, e aquela senhorinha que senta no banco de trás, que acha que dando R$100 tá fazendo missões? Como falar para ela que ela é chamada para fazer missões também? Eu lembro bem, o que eu digo para você é que eu lembro bem do exemplo da Edith Schaefer, né? Que foi a esposa do Francis Schaeffer, né? Que, cara, eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode falar sobre uma mulher em termos evangelísticos, bíblicos, né? Acompanhando o seu marido, o Francis Schaeffer, na Suíça, por exemplo, né? Quando eles se mudam para a Suíça em 1940 e alguma coisa, e eles se mudam para ajudar a unir esforços com a igreja contra o liberalismo na teologia naquela época, e ali, dentro daquela cultura, eles conseguem fazer um impacto grande, obviamente, pela graça de Deus, soberanamente, mas nós temos uma senhora que sai da sua zona de conforto, sai do seu lar, digamos assim, para cumprir um chamamento de Deus na vida dela. Então, esse negócio de, porque já tem uma idade, ou, porque é novo demais, vocês estão entendendo? Tem umas coisinhas que tudo vira desculpa, no final das contas. Tudo é desculpa, né? E, inclusive, é a ideia que eu penso de que, se você tiver uma boa teologia, você não tem desculpa para não evangelizar. Se você souber, pelo menos, o mínimo da Escritura, você já tem um preparo para evangelizar. Se você souber que foi Deus que criou todas as coisas, que você pecou, que o homem pecou, morreu, que Cristo morreu por seus pecados, que você carece de arrependimento para ser salvo, então você já sabe evangelizar. Às vezes as pessoas acham que para evangelizar só é possível se eu tiver, digamos assim, de cabo a rabo, doutrinas bem detalhadas para poder apresentar às pessoas, quando na verdade não, cara. Quando na verdade nem sempre vai ser assim. Porque dependendo da situação, nós não teremos tempo nem de dizer o amém, quanto mais o se arrependa. Exato. Eu acho, Diego, que essa questão de um conhecimento mais aprofundado de teologia, nessa questão acadêmica, digamos assim, talvez não acadêmica, mas pelo menos uma dedicação maior, talvez seria mais para o camarada que está trabalhando ali diretamente com implantação de igreja, né? Eu acho que seria mais nesse sentido, que o cara precisa conhecer doutrinas fundamentais, que se tirada, se o cara não souber, se o cara não crê naquilo, se o cara não souber explicar isso para a igreja, é um grande problema, que foi o problema que Paulo teve ali na igreja de Corinto, né? Quando na igreja tinha algumas pessoas que não criam na doutrina da ressurreição dos mortos, né? E aí é o que Paulo vai argumentar de que, peraí, gente, esse é o perigo, né? Se vocês não creem que os mortos ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E aí, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e aí a gente está perdido, a gente ainda permanece nos nossos pecados, né? Então, tem determinadas doutrinas que o camarada tem que saber, né? E saber entender bem e saber explicar para a igreja, para que a igreja esteja firmada nisso, bem fundamentada nisso. Porque senão acaba chegando um falso profeta da igreja, e aí rapidinho divide a igreja, né? E
acaba com tudo, né? Então, acho que seria nesse sentido. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma de condoconga. Eu penso que sim, somos todos missionários, repito, pegando a correta definição do que é missão, né? Porque, pensa comigo, né? Qual é a missão de Deus? Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão do Espírito? É revelar a glória de Deus no mundo. Então, Deus faz isso no Antigo Testamento, através do chamamento ali de Abraão e da nação israelita. Ele faz isso através de Jesus de maneira magnífica, e ele faz isso através do Espírito, o Espírito apontando para o Cristo e testificando no nosso coração. Então, você tem isso como missão. Missão é revelar a glória de Deus. Então, você que está nos ouvindo agora e fez esse questionamento aí que Diego fez, né? Diego propôs. Mas e agora? Eu estou aqui. Como eu posso ser um missionário? Como é que eu faço isso na prática? Eu tenho que ir lá, sair evangelizando, eu tenho que colocar uma caixinha de som na esquina da minha rua ali, começar a gritar e falar de Deus para as pessoas. Bem, pensa comigo. O texto de Atos 13, versículo 2, diz que toda a igreja estava servindo ao Senhor, tinha ali profetas, mestres, todo mundo servindo a Deus, vivendo para a glória de Deus. E aí o Espírito veio e disse assim: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja, não está falando assim, vou chamar Barnabé e Saulo para ser missionário. Não necessariamente. Porque a igreja ia ficar em Jerusalém, né, em Antioquia, no caso aqui, ia continuar revelando a glória de Deus onde eles estavam. Cumprindo a missão ali. Ele só queria cumprindo a missão ali. Ele só queria que Barnabé e Saulo fossem agora para um outro processo, uma obra de viagem, de desbravamento de outros lugares. Então, a missão é a mesma. Quem é que vai sustentar esse Barnabé e Saulo? Esse povo que ficou. Mas eles não se sentiam missionários só porque ajudavam Barnabé e Saulo. Eles se sentiam missionários porque eles estavam cumprindo a missão de Deus, que é revelar a glória de Deus. Exato. Então, falando ou não, a gente precisa revelar a glória de Deus. Indo evangelizar ou não, a gente precisa manifestar a glória de Deus. O que a gente não pode, eu acredito, você está nos ouvindo, eu queria que você entendesse isso, é a gente achar que a gente está falando de uma religião de ritos. Você só é crente se você jejuar e orar. Você só faz isso, só é missionário se você for lá e evangelizar. Não necessariamente, a gente não está falando disso. A gente não está falando de ritos que te fazem ser ou não ser. A gente está falando de uma vida que não é mais tua. A gente está falando de um compromisso com a revelação de Deus. Vou trazer aqui, eu sempre trago essa ilustração do C.S. Lewis. O C.S. Lewis, cristianismo puro e simples, ele falando o que é a igreja. E ele diz assim, o que é a igreja? A igreja é o seguinte, ele conta uma historinha, né? Se não contasse, não seria o C.S. Lewis. Ele diz assim, que Deus criou o mundo perfeito, e aí o mal veio e entrou no mundo. E agora o mundo jaz do maligno, né? O mal está enterrado no mundo. O que foi que Deus fez? Bem, Deus se disfarçou de homem e veio na terra. Aqui, ele começou a levantar um exército para lutar contra esse mal no mundo. E o que é a igreja? A igreja é o quartel-general, onde esse povo se reúne para discutir as estratégias de como vai vencer o mal que está lá fora. Fechou. Isso é igreja, isso é missão. Você está dentro disso, eu estou dentro disso, aqui na Jocum ou fora dela, e eu tenho que viver para a glória de Deus onde eu estiver. Essa é a missão de Deus. A diferença, Milton, é só a distância. Exatamente. Um vai lá na Índia, o outro vai até o vizinho ali, até o companheiro de faculdade, né, até o colega de serviço, ou até os moradores ali próximos da igreja, mas todos precisam, de certa forma, ir e anunciar o evangelho. É porque as pessoas, infelizmente, às vezes até missionários, quando vão falar de missões da igreja, eles não explicam bem os pilares da questão de envolvimento de missões, né? Às vezes as pessoas põem, não, você faz missões ou indo, ou orando, ou contribuindo. Não é ou. Você precisa ir, você precisa orar e você precisa contribuir, você precisa fazer os três. Né? Só que é claro que tem uns que são vocacionados, né, chamados por Deus, para ir mais longe e às vezes dedicar
a vida completamente, né, integralmente à obra missionária. Diminuindo, inclusive, essa distância entre missão e igreja. Missão e igreja não pode ter distância, né? A missão, as missões, entre aspas, aponta para a igreja. Eu vou lá, falo de Jesus e digo que tem uma comunidade chamada igreja que a gente busca, tem como quartel-general de como a gente vai viver. E eu estou na igreja e eu aponto para missões. Missões apontam para a igreja aponta para missões e fechou o círculo fechadinho ali, sem distinções. Isso é muito interessante que você acabou de falar, Milton, sobre a igreja, porque isso a gente já começa a fazer. A gente já respondeu algumas perguntas que a gente ia responder nesse bloco 2, mas a gente vai já fazer essa transição agora, porque quando a gente fala de igreja, a gente já começa a ver a coisa no nível mais de plantação, aquilo que é a definição da igreja, como você falou, que a missão ela não é independente da igreja, a igreja não é independente da missão, porque elas estão interligadas, e aí a gente vê, quando a gente olha para a Escritura, Paulo fala da igreja com muitos membros e membros distintos, fazendo, ou seja, cumprindo funções distintas, mas todos sendo igreja e cumprindo o papel da igreja, né? Então você tem um membro pequeno que cumpre uma função, mas ele cumpre a sua função. O outro membro, então, o pé não pode querer ser cabeça, a cabeça não pode querer ser pé, e aí cada membro tem uma... Quando você falava a respeito dessa questão da missão, alguns, né, missiólogos vão até tentar explicar o termo missões, dizendo que ela é no plural porque há muitas missões, né? Há ou muitas maneiras de cumprir a missão de Deus, como a gente definiu, que é a missão da igreja, que é a nossa missão. Mas eu sempre, esse ponto, quando eu dei já algumas aulas a respeito de evangelização, né, na igreja, e tem um ponto que sempre gera discussão, eu sempre faço isso para polemizar mesmo, que Diego já participou comigo de um a gente, na verdade essa aula que a gente deu, a gente começou lá em Petrolândia a fazer, a gente dividiu, eu dei uma parte, Diego deu outra, e eu fui depois melhorando um pouquinho e continuo dando até hoje na igreja. Você quer dizer, você tirou a parte ruim, que era a minha, né? Não, que isso. E aí eu falo o seguinte, eu começo a falar o que não é evangelização, no começo para depois definir o que é evangelização. E eu falo que ter uma vida moralmente aceita diante dos de fora não é evangelizar. E aí, nessa hora, começa a ter um debate, né? Porque, mas a Bíblia fala sobre, né? Você inclusive fala que a mulher ganha o marido sem palavra, né? Enfim, tem... Então, assim, eu tenho que... E aí, qual o ponto que eu quero chegar? Justamente a diferenciar, porque Diego e Lucas falaram um pouco sobre, exclusivamente, a evangelização. Ou seja, como é que eu anuncio a Cristo e este crucificado, como Paulo fala, vivendo de maneira correta. A pessoa vai olhar para mim e vai ver que Cristo, que Deus criou todas as coisas, aqueles pontos, né? Deus criou todas as coisas, o homem caiu, né? Deus, como a história que Hamilton também falou, né, de C.S. Lewis, que o verbo, né, se encarnou, o Filho de Deus, para redimir. Como é que uma pessoa vai entender todas essas coisas só olhando para a minha vida moralmente aceita? Então, a minha vida moralmente aceita é uma obrigação. Por isso que eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que quando a gente define a missão é algo muito mais abrangente, né? Eu estou até com um texto aqui que eu acho que explica muito bem isso, que Jesus fala sobre os seus discípulos serem luz do mundo e sal da terra. E aí ele diz, sendo luz do mundo, aí ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, eu acho que é John Piper que fala isso num livro, que, na verdade, evangelizar é um meio, não é a última coisa. A última coisa, de fato, a missão, como o Hamilton falou, é a glória de Deus. É glorificar a Deus. Então, a igreja existe para glorificar a Deus. A evangelização é um meio pelo qual eu anuncio a alguém o evangelho, e a pessoa entende, né, e aceita pelo poder do Espírito, ali enfim, alcançado pela graça do Senhor, e agora ele glorifica a Deus. Então, por isso que a gente não pode fazer o prosélito, mas a gente tem que evangelizar para que o homem tenha um encontro real com Cristo. Porque a evangelização, e aí eu concluo essa minha parte aqui, que é a questão da evangelização, sempre no
no Novo Testamento vai ser fala, né? O pessoal tem alguém que diz, tem gente que diz que foi São Francisco, tem gente que diz que foi João Calvino, olha a diferença. Dizem que é Francisco de Assis, né? Dizem que atribuem a ele. Que diz assim, fala, anuncie, né, pregue o evangelho, se possível, use palavras. Mas quando a gente vê sempre a palavra evangelizar, pregar, anunciar no Novo Testamento, é sempre a função de um arauto, é sempre a função de alguém que fala em público. Já é sempre alguém que anuncia com palavras. Então é a função do arauto, aquele que anuncia uma mensagem. Mas a evangelização é uma parte da missão. E eu acho que, não sei se vocês estão captando essa ideia e concordam comigo, né? A evangelização é pregar, é falar, é anunciar. Né? O testemunho é uma outra parte. O meu trabalho fazendo para a glória de Deus é outra parte. Né? Então eu sou missionário fazendo o meu trabalho, eu sou missionário evangelizando, eu sou missionário, enfim. Eu acho que essa é a ideia. A fé vem pelo ouvir, né? Exato. Ouvir por meio da pregação. A fé não é gerada por ver, é por ouvir. Né? Paulo deixa bem claro isso para os romanos. A fé vem pelo ouvir pela pregação da palavra de Deus. A gente tem que entender essa vida ética, essa vida que reflete Deus, e mesmo sem palavras, como uma sinalização, né? Uma sinalização no meio de uma geração corrompida, onde todo mundo age de forma A, você está agindo de forma B, aquilo ali pode não estar necessariamente falando de Jesus, mas acender uma luz para que você possa de certa forma, ter o espaço necessário para então poder falar, né? Tem um texto, acho que é Tito, acho que eu não estou com ele aqui agora, mas acho que é Tito, Paulo escrevendo a Tito, quando ele está dando algumas orientações a várias classes de pessoas, ele acha que ele fala para os servos, né, que os servos obedeçam seus senhores, né, como ao Senhor, façam isso. E ele usa uma palavra lá para que vocês ornem a palavra de Deus. Ou seja, uma vida ética, né? Então a expressão lá é justamente como se fosse ornamentar, né? Enfeitar. Assim. Ou seja, eu lanço como se fosse um holofote, como Jesus usa aqui também no texto de Mateus 5, né? Brilha a vossa luz diante dos homens e os homens vejam as boas obras e glorifiquem a Deus. Ou seja, dão o crédito ao nosso Senhor e não a nós mesmos, né? Então meio que nessa vida meio que aponta, né? Então eu ser um missionário no meu trabalho, não necessariamente é eu estar pregando o tempo todo e deixando de fazer o meu trabalho, né? Porque, na verdade, eu vou dar um mau testemunho, né? Mas eu sendo um bom funcionário ali no meu trabalho, agindo corretamente, sendo honesto, de certa forma, isso vai preparar para aquilo, para o Senhor que eu sirvo, para que esse Senhor seja anunciado, né? Só fazendo um adendo, eu acho interessante que lá em Isaías 1, versículo 18, o Senhor ele vai nos ordenar a pensarmos e a refletirmos com ele, né? E em Romanos, Paulo, capítulo 12, versículo 1, vai dizer que o nosso culto deve ser prestado de forma racional. Ou seja, a forma na qual Deus escolheu foi a revelação. E essa revelação foi por meio da sua palavra, que é falada por meio dos profetas no Antigo Testamento, como, por exemplo, o caso de Jeremias. Se a gente parar para lembrar, o caso de Jeremias é muito interessante, porque quantas vezes Jeremias não chega no povo de Israel e fala que o povo precisa se arrepender? E o povo dá as costas às palavras de Jeremias, não às ações, às atitudes dele. O que irritava o povo não eram as atitudes de piedade de Jeremias, mas eram as palavras que o Senhor estava proferindo ao povo de Israel por meio de Jeremias. E trazendo ao Testamento, nós temos, obviamente, como o Lucas falou, a fé vem pelo ouvir. O ouvir não de qualquer coisa, mas o ouvir da própria palavra de Deus, essa revelação. É tanto que, se pararmos para refletir de uma forma mais básica, Deus deu uma revelação em hebraico, numa língua que o povo entendesse, e no grego, que é o Novo Testamento, outra língua que o povo também compreendia. Deus não deu nada incompreensível, pelo contrário, todas as coisas que Deus revelou, que ele quis que o povo entendesse, que ele revelou, são compreensíveis. Né? É fácil para, desde do leigo, que você pode dizer assim, que é algo que a gente está tratando aqui também, né? O cristão leigo que tem dificuldades quanto ao evangelizar, a fazer missões, quanto para a pessoa que já tem um pouco mais de experiência, digamos assim, conhecimento bíblico. Né? E Diego, quando
quando o povo estava ouvindo e dava as costas para a palavra do profeta, né, veja a relação entre o fazer, né, e o falar. Se você pegar... O Jeremias chegou a fazer isso em alguns momentos, mas o Ezequiel é um exemplo máximo. Porque Deus diz para Ezequiel, faça um buraco ali no muro, pegue suas malas, faça um buraco no muro e saia pelo buraco. Por que ele fala isso? Porque Ezequiel já tinha falado muitas vezes, gente, vocês precisam se arrepender. E o povo não se arrependia. O que é que acontece? O povo ignorou a fala, então Deus pede para que ele faça uma espécie de teatro. Quando ele está lá fazendo o buraco e saindo, o povo pergunta, mano, que doideira é essa aí, maluco? Aí ele diz, não, é porque isso aqui é o que eu falei para vocês, isso aqui é o que vai acontecer, o rei vai sair fugido e tal, e tal, e tal, e tal. Então veja, quando o povo ignora a palavra, Deus foi lá e pediu atitude. A gente está falando de maneira bem simples e talvez de uma maneira mais genuína do que é um ato profético, né? Acho que o povo precisa entender melhor o que é o ato profético. Isso era um ato profético. Ele queria dizer alguma coisa. O ato profético, ele diz alguma coisa. Como se tivesse uma mágica naquilo. O ato profético não é uma coisa sem sentido. O ato profético é uma coisa que está aliada a uma fala, a um ensinamento. Né? Já fizeram muito ato profético na jogo com... glória. E nesse caso aí, Hamilton, tem também a questão da própria compreensão de quem é chamado a pregar o evangelho, digamos assim, se nós podemos colocar dessa forma. As desculpas, né, são inúmeras, né? Você encontra tanto de leigos, se a gente pode dizer assim, pessoas que estão aprendendo sobre o assunto, quanto de pessoas que já sabem o assunto, mas criam desculpas para não fazer. E isso é o que eu acho grave. Não é a pessoa que, digamos, que está aprendendo, que precisa fazer, que ele é um missionário, todos somos missionários, mas é a pessoa que sabe que é missionário, que precisa pregar o evangelho e não prega. Inventa desculpas, e as desculpas são nossa, dependendo do contexto, né? Eu nem vou falar das minhas desculpas aqui, eu vou me aquietar. Falando por experiência própria, eu entendo. E chegamos ao final da primeira parte desse bate-papo muito legal. E eu queria agradecer a você que nos acompanhou pacientemente até aqui e te dizer que logo mais, logo menos, a segunda parte desse bate-papo vai estar disponível aqui para você ouvir, tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Eles só querem sentir a fé que pode existir, que podem descansar, que podem...